Olá e bem-vindos a mais uma edição do Forecasts. Nosso convidado de hoje, para falarmos sobre o par dólar e yuan, é o economista sênior da Roubini Global Economics, Daili Wang. Daili, a sua previsão de curto prazo de 6,20 foi influenciada pelos dados a serem lançados? No curto prazo, o fator mais importante para minha previsão é o fraco dado do PIB americano divulgado há alguns dias, o que significa que não há muito espaço para a depreciação do yuan no curto prazo. Por outro lado, eu não acredito que essa tendência permitirá que a moeda chinesa se valorize, principalmente por causa da fraca economia. Isso não justifica um yuan mais forte no curto prazo, por isso a previsão de 6,20. Você poderia nos explicar por que as suas previsões de médio e longo prazo, de 6,22 e 6,27, respectivamente, têm cenários parecidos? Sim, na verdade, eu prefiro falar sobre as previsões de 3 meses e de 12 meses, porque ambas estão relacionadas à minha previsão de longo prazo. Eu acredito que o yuan irá se desvalorizar marginalmente diante do dólar. Isso significa que uma depreciação de 1% levaria a taxa ao nível de 6,27. Quando analisamos o par yuan-dólar, é preciso entender que o Banco Central da China pode determinar a taxa de referência. Quando a taxa de juros à vista sair da zona de conforto, eles poderão querer ajustar a taxa de referência para impedir que a moeda suba. Isso significa que precisamos entender a preferência do Banco Central chinês nos próximos 3 meses. Eu não acredito que eles não queiram que o yuan se desvalorize muito por causa dos seguintes motivos. Primeiramente, apesar dos fracos dados da balança comercial em março, se combinarmos os dados de todo o primeiro trimestre, o resultado não é tão ruim. O superávit em conta corrente é grande e o crescimento das importações é negativo. Portanto, não há motivos para que eles desvalorizem muito a moeda, o que poderia afetar as importações. Em segundo lugar, a China agora está em processo de reequilíbrio de um modelo baseado em exportações para um modelo baseado em consumo. Se houver muita desvalorização, o processo pode ser prejudicado. Em terceiro lugar, a depreciação do yuan irá aumentar a expectativa de mais desvalorização, que poderia causar um fluxo de saída de capitais da China. Isso poderia prejudicar a estabilidade financeira, um cenário que o governo não quer ver. E por fim, este ano, a China irá negociar com o FMI para que o yuan seja incluído na cesta de moedas. Se a China optar por desvalorizar muito o yuan, as tensões entre os Estados Unidos e a China podem se agravar. E os Estados Unidos podem vetar este esforço. Nesse sentido, eu acredito que o Banco Central chinês não quer uma depreciação do yuan este ano. Obrigada pela participação, Daili. Isso encerra o Forecasts de hoje. Obrigada por assistirem e continuem conectados. Até mais!